Você sabia que existe um líquido completamente natural que pode multiplicar sua testosterona por 4 em apenas 21 dias? E não estou falando de esteroides, não estou falando de terapia de reposição hormonal, cara, e definitivamente não estou falando de nenhum medicamento com efeitos colaterais perigosos. Estou falando de algo tão simples, tão acessível, que quando terminar de ouvir isso, se perguntará por que ninguém havia lhe contado sobre isso antes. Mas antes de revelar exatamente o que é esse líquido e como prepará-lo corretamente, você precisa entender algo fundamental. O que lhe disseram sobre a testosterona baixa depois dos 60 é apenas a metade da história. A outra metade, a parte que realmente importa, é a que a indústria farmacêutica prefere que você não conheça. Durante os últimos 15 anos trabalhando com homens como você, vi o mesmo padrão uma e outra vez. Chegam homens que há 10 anos se sentiam invencíveis, que tinham energia para trabalhar 12 horas, chegar em casa e ainda ter vontade de fazer amor com suas esposas. Homens que se levantavam cada manhã com ereções firmes como o aço, que se sentiam seguros, poderosos, completamente masculinos. E agora esses mesmos homens me olham do outro lado de minha mesa, com os ombros caídos, a voz mais suave, e me dizem praticamente a mesma coisa. Doutor, sinto como se tivesse perdido minha essência masculina. Já não tenho energia, já não tenho desejo, já não me sinto como um homem. O que esses homens não sabem, o que provavelmente seu médico atual não lhe explicou, é que a testosterona baixa depois dos 60 não é uma sentença de morte masculina. É simplesmente um sinal de que seu corpo precisa de ajuda específica para fazer algo que esteve fazendo naturalmente durante décadas. Pense assim, quando você era jovem, seu corpo era como uma fábrica de testosterona funcionando a toda capacidade. Os trabalhadores estavam motivados, a maquinaria funcionava perfeitamente, as matérias-primas chegavam a tempo. Mas depois de décadas de operação, alguns trabalhadores se aposentaram, algumas máquinas precisam de manutenção, e as matérias-primas já não chegam com a mesma eficiência. A medicina convencional lhe dirá que a solução é substituir toda a fábrica, ou seja, terapia de reposição hormonal. Mas o que descobri é que, na maioria das vezes, o que você precisa é simplesmente proporcionar as matérias-primas corretas, nas quantidades corretas, no momento correto do dia. E quando faz isso, sua fábrica de testosterona interna pode voltar a funcionar como quando tinha 35 anos. Deixe-me contar sobre Rodrigo. Rodrigo chegou ao meu consultório há 2 anos, completamente desesperado. Tinha 64 anos, havia sido contador durante toda a sua vida profissional, e me disse algo que nunca vou esquecer. Doutor, minha esposa e eu estamos casados há 38 anos, e pela primeira vez em nossa relação, ela está iniciando mais que eu. Não é que não a deseje, é que literalmente não sinto desejo por nada. Nem por ela, nem pelo trabalho, nem pela vida em geral. Os exames de Rodrigo mostraram níveis de testosterona de 180 9-DL. Para que tenha uma referência, um homem de sua idade deveria ter pelo menos 300. E, idealmente, entre 400 e 600. Rodrigo estava funcionando com menos da metade da testosterona que precisava para se sentir como um homem normal. Seu médico geral havia sugerido gel de testosterona, mas Rodrigo havia pesquisado os efeitos colaterais e estava aterrorizado. Risco aumentado de coágulos sanguíneos, possíveis problemas cardíacos, dependência de por vida e a possibilidade de que seu corpo parasse de produzir testosterona natural completamente. Doutor, me disse Rodrigo, quero recuperar minha masculinidade, mas não quero morrer tentando. Há alguma forma natural de fazer isso? Expliquei a Rodrigo que sim, que existia uma forma completamente natural, não só de restaurar seus níveis de testosterona, mas de otimizá-los além do que haviam estado em anos. Mas requeria uma compreensão precisa de como funciona realmente a produção de testosterona. E mais importante ainda, que elementos específicos seu corpo precisa para maximizar essa produção. A testosterona não se produz por arte de mágica. Seu corpo precisa de ingredientes específicos, como uma receita de cozinha muito precisa. Se falta algum ingrediente, ou se os ingredientes não estão nas proporções corretas, a receita falha. É assim de simples. O líquido que dei a Rodrigo contém exatamente os ingredientes que seu corpo precisa, nas proporções exatas, na forma mais biodisponível possível. Mas aqui está o que é realmente importante. Não é suficiente conhecer os ingredientes. Você precisa saber quando tomá-los, como prepará-los, e o que fazer antes e depois para maximizar a absorção.
Rodrigo seguiu meu protocolo exatamente como lhe indiquei. Cada manhã, exatamente 45 minutos depois de despertar, tomava esse líquido específico. Nada mais, nada menos. Nenhum café da manhã, nenhuma outra vitamina. Só esse líquido, seguido de 20 minutos de exercícios de respiração específicos que lhe ensinei. Na primeira semana, Rodrigo notou que acordava com mais energia. Não muito, mas o suficiente para perceber que algo estava mudando. Na segunda semana, me ligou emocionado. Doutor, ontem à noite minha esposa e eu... Bem, digamos que fazia meses que não me sentia tão conectado com ela. Mas a verdadeira mudança chegou na terceira semana. Rodrigo chegou ao meu consultório caminhando diferente. Seus ombros estavam mais eretos, sua voz soava mais profunda. Havia uma confiança em seus movimentos que não havia visto antes. Doutor, me disse. Ontem minha esposa me disse algo que não me havia dito em anos. Me disse que me via mais atraente, mais masculino. E o mais incrível é que eu também me sinto assim. Os exames de sangue de Rodrigo depois de 21 dias foram extraordinários. Sua testosterona havia subido de 180 mmHg na ADL para 720 na ADL, um aumento de 400%. Seus níveis de energia estavam nas nuvens, sua libido havia retornado com força, e me confessou que havia tido a melhor intimidade sexual de seu casamento na última semana. Mas Rodrigo não era um caso isolado. Vi esses mesmos resultados em centenas de homens. A diferença está em entender exatamente o que contém esse líquido e por que funciona tão efetivamente. O primeiro componente é o que eu chamo de o catalisador hormonal. Este é um extrato muito específico de uma planta que foi utilizada durante mais de 3.000 anos na medicina tradicional, mas que apenas recentemente a ciência ocidental começou a entender completamente. Esta planta, quando preparada corretamente, contém compostos chamados uidanólidos. Esses compostos têm a capacidade única de reduzir o cortisol, o hormônio do estresse que literalmente mata a testosterona, enquanto simultaneamente estimula as células de Leydig em seus testículos para que produzam mais testosterona. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Nem todos os extratos desta planta são iguais. A potência pode variar até 2000%, dependendo de como se cultiva a planta, quando se colhe e como se processa o extrato. O extrato que uso em minha fórmula está padronizado para conter exatamente 12% de uidanólidos, que é a concentração ótima para maximizar a produção de testosterona. Os estudos mostram que este extrato específico pode aumentar a testosterona até 17% por si só. Mas quando se combina corretamente com os outros componentes da fórmula, o efeito se multiplica exponencialmente. O segundo componente é o que chamo de o liberador de testosterona. Este é um mineral que seu corpo precisa absolutamente para produzir testosterona, mas que depois dos 60, sua capacidade de absorver dos alimentos diminui dramaticamente. Este mineral é cofator em mais de 300 reações enzimáticas em seu corpo, incluindo as reações específicas que convertem o colesterol em testosterona. Quando você tem deficiência deste mineral, que é extremamente comum depois dos 60, sua produção de testosterona desaba literalmente. O problema é que a maioria dos suplementos deste mineral usa formas baratas que seu corpo não pode absorver eficientemente. A forma que uso em minha fórmula está quelada com aminoácidos específicos, o que significa que se absorve até 10 vezes mais eficientemente que as formas comuns que você encontra nas farmácias. Mas aqui está o que é realmente fascinante. Este mineral não só ajuda a produzir mais testosterona, mas também ajuda a converter a testosterona inativa em testosterona ativa. É como se você não só estivesse aumentando a quantidade, mas também melhorando a qualidade da testosterona que seu corpo produz. O terceiro componente é o otimizador de absorção. Este é um extrato de uma fruta que cresce em climas tropicais e que tem a capacidade única de aumentar a biodisponibilidade de outros nutrientes até 2000%. Por que isso é importante? Porque não importa quão potentes sejam os outros ingredientes se seu corpo não pode absorvê-los eficientemente. Este extrato funciona inibindo certas enzimas em seu fígado, que normalmente decompõem os nutrientes antes que possam ser utilizados. Além disso, este extrato tem propriedades antioxidantes muito específicas que protegem a testosterona uma vez que se produz, evitando que se degrade prematuramente. É como se fosse um guarda-costas para sua testosterona, assegurando-se de que chegue onde precisa ir e permaneça ativa o maior tempo possível.
O quarto componente é o que eu chamo de o modulador do estresse. Depois dos 60, um dos maiores inimigos da testosterona é o estresse crônico. Quando você está estressado, seu corpo produz cortisol, e o cortisol literalmente inibe a produção de testosterona. Este componente é um adaptógeno muito específico que ajuda seu corpo a manejar o estresse de maneira mais eficiente. Não eliminando o estresse completamente, isso seria impossível e até mesmo não desejável, mas ajudando seu corpo a responder ao estresse sem disparar a produção de cortisol pelas alturas. Os estudos mostram que este adaptógeno pode reduzir os níveis de cortisol até 30% em homens de meia idade, enquanto simultaneamente melhora a qualidade do sono e a energia geral. E aqui está a parte realmente interessante. Melhor sono significa mais produção noturna de testosterona, o que cria um círculo virtuoso de melhoria hormonal. O quinto e último componente é o ativador do hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante é produzido por sua glândula pituitária e é o sinal que diz aos seus testículos para produzirem testosterona. É como o chefe da fábrica gritando para os trabalhadores trabalharem mais duro. Este componente contém precursores naturais que estimulam sua glândula pituitária para que produza mais hormônio luteinizante. Quando você tem mais sinal de cima, seus testículos respondem produzindo mais testosterona. É uma aproximação de cima para baixo que funciona com os sistemas naturais de seu corpo, em lugar de forçá-los. Agora, deixe-me contar exatamente como Rodrigo preparava e consumia esta fórmula, porque os detalhes são absolutamente cruciais para o sucesso. Cada noite, antes de se deitar, Rodrigo preparava o que chamamos de o elixir matutino. Pegava uma garrafa de água purificada de 16 onças e adicionava cada um dos 5 componentes nas proporções exatas que eu havia especificado. Depois, agitava a garrafa vigorosamente durante 30 segundos e a colocava em sua mesa de cabeceira. Este passo noturno é crucial porque permite que os ingredientes se hidratem completamente e comecem a interagir entre si a nível molecular. É como marinar um bom corte de carne. O tempo permite que os sabores se penetrem e se misturem de maneiras que não seriam possíveis se simplesmente misturasse tudo justo antes de consumir. Cada manhã, exatamente 45 minutos depois de despertar, Rodrigo tomava toda a garrafa de uma só vez. Não goles pequenos, não dividindo durante o dia, mas tudo de uma vez. Isso é importante porque cria o que chamamos de pulso de nutrientes, que satura temporariamente seu sistema e maximiza a absorção. Por que 45 minutos depois de despertar e não imediatamente ao levantar? Porque durante os primeiros 30 a 45 minutos depois de despertar, seu corpo está saindo naturalmente do estado de sono e seus sistemas digestivo e circulatório estão se otimizando para o dia. Esperar este tempo permite que seu corpo esteja no estado perfeito para absorver e utilizar esses nutrientes. Depois de tomar a fórmula, Rodrigo seguia um protocolo muito específico que é tão importante quanto a fórmula mesma. Durante os próximos 30 minutos, não consumia nada mais. Nenhum café, nenhuma água, nenhuma comida, nada. Este período de jejum de absorção permite que os nutrientes sejam absorvidos sem competição de outros alimentos ou líquidos. Durante esses 30 minutos, Rodrigo praticava uma série de exercícios de respiração que eu havia lhe ensinado. Essas não eram respirações complicadas ou exercícios de yoga avançado, mas técnicas simples, porém poderosas, que ajudam a oxigenar o sangue e melhorar a circulação, o que, por sua vez, melhora o transporte de nutrientes através do corpo. A primeira técnica é o que chamamos de respiração de poder. Rodrigo inalava profundamente pelo nariz durante 4 segundos, segurava a respiração durante 7 segundos e depois exalava completamente pela boca durante 8 segundos. Repetia este ciclo 10 vezes. Esta técnica específica ativa o sistema nervoso parasimpático, reduz o cortisol e melhora a oxigenação do sangue. Tudo isso cria as condições ótimas para a absorção de nutrientes e a produção hormonal. A segunda técnica é respiração abdominal profunda. Rodrigo colocava uma mão em seu peito e outra em seu abdômen, e inalava de maneira que só a mão do abdômen se movesse. Isso assegura que está usando completamente seus pulmões e maximizando a oxigenação. A terceira técnica é respiração de energia. Rodrigo inalava rapidamente pelo nariz enquanto contraía os músculos pélvicos, os mesmos músculos que você usa para parar o fluxo de urina. Segurava por 3 segundos e depois exalava lentamente enquanto relaxava os músculos.
Esta técnica melhora a circulação na região pélvica, que é exatamente onde se produz a testosterona. Depois desses 30 minutos de respiração, Rodrigo podia tomar café da manhã normalmente, mas mesmo seu café da manhã seguia pautas específicas desenhadas para apoiar a produção de testosterona. Seu café da manhã sempre incluía uma fonte de proteína completa, usualmente ovos, uma fonte de gorduras saudáveis, abacate ou nozes, e carboidratos complexos, aveia ou fruta. Esta combinação proporciona os blocos de construção necessários para a síntese de testosterona, enquanto mantém estáveis os níveis de açúcar no sangue. Rodrigo também evitava completamente certos alimentos que sabemos que interferem com a produção de testosterona. Nada de soja, nada de produtos lácteos convencionais, que contêm hormônios que podem interferir com seus próprios hormônios. E nada de açúcares processados que causam picos de insulina. Os resultados de Rodrigo foram tão impressionantes que começaram a atrair a atenção de outros homens em seu círculo social. Seu melhor amigo, Carlos, de 67 anos, notou as mudanças em Rodrigo e lhe perguntou o que estava fazendo diferente. Carlos tinha sintomas ainda mais severos que Rodrigo. Sua libido havia desaparecido completamente há 2 anos, se sentia deprimido a maior parte do tempo e havia aumentado 30 libras ao redor de sua cintura sem mudar sua dieta. Seus exames mostraram testosterona de apenas 140 nDL, níveis que tecnicamente qualificam como hipogonadismo severo. Carlos seguiu exatamente o mesmo protocolo que Rodrigo, mas adicionamos algo adicional para seu caso específico. Exercício de resistência muito específico. 3 vezes por semana, Carlos realizava uma rotina de exercícios que eu havia desenhado especificamente para estimular a produção de testosterona. Esses exercícios se focam nos grandes grupos musculares e se realizam em intervalos de alta intensidade. Estudos mostram que este tipo de exercício pode aumentar temporariamente a testosterona até 40%, e quando se combina com a fórmula nutricional correta, os efeitos se potencializam mutuamente. Os resultados de Carlos foram ainda mais dramáticos que os de Rodrigo. Em 21 dias, sua testosterona subiu de 140 nDL para 580 nDL, um aumento de 314%. Mas os números não contam toda a história. Carlos perdeu 15 libras sem mudar sua dieta, seu estado de ânimo melhorou dramaticamente e me contou que havia redescoberto uma paixão pela vida que não havia sentido em anos. Doutor, me disse Carlos em sua consulta de acompanhamento, não só me sinto como um homem outra vez, me sinto como o melhor homem que já fui. Tenho 67 anos, mas me sinto como se tivesse 35. Mas aqui está o que realmente me emociona desses casos. Os benefícios vão muito além de apenas se sentir mais masculino ou ter melhor função sexual. Quando você otimiza sua testosterona naturalmente, todo o seu corpo funciona melhor. A testosterona afeta a densidade óssea, a massa muscular, o estado de ânimo, a função cognitiva, o metabolismo, o sistema cardiovascular e praticamente cada aspecto da saúde masculina. Quando seus níveis estão otimizados, não só se sente melhor sexualmente, se sente melhor em geral. Rodrigo, por exemplo, notou que sua memória havia melhorado significativamente. Carlos descobriu que tinha mais resistência para caminhar e fazer exercício. Ambos reportaram que se sentiam mais seguros em situações sociais e profissionais. Isso se deve a que a testosterona não é só um hormônio sexual, é um hormônio de vitalidade geral. Afeta sua energia, sua motivação, sua capacidade de tomar decisões, sua resistência ao estresse e sua sensação geral de bem-estar. Agora, sei o que está pensando. Provavelmente se está perguntando se isso é bom demais para ser verdade, ou se há algum efeito colateral oculto, ou se só funciona para certas pessoas. Essas são perguntas completamente válidas, e quero abordá-las honestamente. Primeiro, sobre a segurança. Todos os ingredientes nesta fórmula são completamente naturais e foram utilizados de forma segura durante milhares de anos. Não há risco de dependência porque você está apoiando a produção natural de testosterona de seu corpo, não substituindo-a. Não há risco de níveis excessivamente altos de testosterona, porque seu corpo tem mecanismos naturais de retroalimentação que previnem a superprodução. É como ter um termostato interno que mantém as coisas em equilíbrio. Segundo, sobre os efeitos colaterais. Nos 5 anos que estive usando esta fórmula com pacientes, os únicos efeitos colaterais que observei são positivos.
melhor energia, melhor estado de ânimo, melhor função sexual, melhor composição corporal e melhor qualidade de vida geral. Muito ocasionalmente, alguns homens podem experimentar um ligeiro aumento na agressividade durante a primeira semana, mas isso se estabiliza rapidamente à medida que o corpo se ajusta aos níveis mais altos de testosterona. Na verdade, a maioria dos homens reporta sentir-se mais calmos e centrados depois das primeiras 2 semanas. Terceiro, sobre quem pode se beneficiar. Esta fórmula funciona para qualquer homem cujos níveis de testosterona tenham diminuído devido ao envelhecimento natural. Não importa se tem 55, 65, 75 ou mesmo 85 anos. Se seu corpo alguma vez produziu testosterona naturalmente, pode fazê-lo outra vez com o apoio correto. No entanto, há algumas exceções. Homens que tiveram câncer de próstata devem consultar com seu oncologista antes de usar qualquer coisa que possa aumentar a testosterona. Homens que estão tomando medicamentos anticoagulantes devem falar com seu médico porque alguns dos ingredientes podem ter efeitos anticoagulantes suaves. E homens que estão tomando medicamentos para depressão severa devem monitorar cuidadosamente seus sintomas, porque o aumento em testosterona pode afetar como respondem a esses medicamentos. Agora deixe-me contar sobre Miguel, outro paciente cujo caso ilustra algo importante sobre esta fórmula. Miguel tinha 71 anos quando chegou ao meu consultório e havia estado em terapia de reposição hormonal durante 3 anos. Doutor, me disse, as injeções de testosterona funcionaram no início, mas agora sinto que preciso de doses mais altas para obter o mesmo efeito e estou preocupado pelos efeitos a longo prazo. Miguel tinha razão em estar preocupado. A terapia de reposição hormonal pode criar dependência, onde seu corpo para de produzir testosterona natural completamente. Também pode aumentar o risco de coágulos sanguíneos, problemas cardíacos e crescimento da próstata. Trabalhei com o médico de Miguel para reduzir gradualmente suas injeções, enquanto introduzíamos a fórmula natural. Este processo levou 3 meses, mas os resultados foram extraordinários. Não só Miguel pôde eliminar completamente a terapia de reposição hormonal, mas seus níveis naturais de testosterona terminaram sendo mais altos que quando estava em tratamento artificial. Mais importante ainda, se sentia mais estável, mais equilibrado e mais como ele mesmo que quando dependia das injeções. Doutor, me disse Miguel 6 meses depois, não havia me dado conta de quão artificial me faziam sentir essas injeções até que meu corpo começou a produzir sua própria testosterona outra vez. Agora me sinto genuinamente masculino, não artificialmente masculino. O caso de Miguel ilustra algo crucial. Seu corpo quer produzir testosterona. Mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, as células e sistemas necessários estão aí. Só precisam do apoio e os nutrientes corretos para funcionar otimamente. Agora quero abordar algo que muitos homens me perguntam. Quanto tempo duram os efeitos? É algo que precisa tomar para sempre? A resposta é fascinante. Durante os primeiros 21 dias, você está essencialmente recarregando os sistemas de produção de testosterona de seu corpo. Está proporcionando todos os nutrientes que estavam faltando, reparando qualquer deficiência e otimizando todos os processos envolvidos. Depois desses primeiros 21 dias, muitos homens encontram que podem reduzir a frequência. Em vez de tomar a fórmula todos os dias, podem tomá-la cada 2 dias, ou mesmo só 3 vezes por semana, e manter níveis excelentes. Isso se deve a que você corrigiu as deficiências subjacentes e otimizou os sistemas naturais. É como reparar um motor. Uma vez que está funcionando corretamente, não precisa do mesmo nível de manutenção intensivo. No entanto, recomendo continuar com algum nível de suplementação a longo prazo, porque os fatores que causaram a diminuição original de testosterona, envelhecimento, estresse, dieta subótima, fatores ambientais, continuam presentes. É como manter um jardim. Uma vez que as plantas estão crescendo bem, ainda precisam de água e nutrientes regulares para se manterem saudáveis. Deixe-me ser completamente honesto com você sobre as expectativas. Nem todos os homens vão experimentar um aumento de 400% como Rodrigo. Os resultados variam dependendo de seus níveis iniciais, sua saúde geral, sua aderência ao protocolo e fatores individuais únicos.
Vi aumentos que vão desde 150% até mais de 500%. A média em minha experiência está ao redor de 280 a 320%. Mas mesmo um aumento de 150% pode ser transformador se você está começando desde níveis muito baixos. Mais importante que o número exato é como se sente. Alguns homens com aumentos modestos de 200% reportam mudanças dramáticas em sua qualidade de vida, enquanto outros com aumentos maiores notam mudanças mais sutis. Tudo depende de onde começa e que aspectos de sua saúde estavam mais afetados pela testosterona baixa. Também quero falar sobre algo que é crucial para o sucesso a longo prazo: o estilo de vida. Esta fórmula é incrivelmente poderosa, mas não é uma solução mágica que permite ignorar completamente outros aspectos de sua saúde. Os homens que obtêm os melhores resultados são aqueles que combinam a fórmula com exercício regular, uma dieta rica em alimentos integrais, manejo adequado do estresse e sono de qualidade. A fórmula proporciona os blocos de construção, mas seu estilo de vida determina quão eficientemente seu corpo pode usar esses blocos de construção. Por exemplo, se continua comendo uma dieta alta em açúcar processado, bebendo álcool em excesso, fumando, ou dormindo só 4 ou 5 horas por noite, vai limitar significativamente os benefícios que pode obter de qualquer suplementação. Por outro lado, se combina a fórmula com hábitos saudáveis, os efeitos se potencializam mutuamente. O exercício estimula naturalmente a produção de testosterona. O sono adequado é quando seu corpo produz a maior parte de seus hormônios. E uma dieta rica em nutrientes proporciona os cofatores adicionais que seu corpo precisa. Deixe-me contar sobre Antônio, um paciente de 73 anos que inicialmente teve resultados decepcionantes com a fórmula. Depois de 21 dias, sua testosterona só havia aumentado 85%, e embora se sentisse algo melhor, não estava experimentando as mudanças dramáticas que esperava. Quando revisamos seu estilo de vida, encontramos vários fatores que estavam sabotando seus resultados. Antônio se deitava muito tarde, frequentemente depois da meia-noite, e se levantava às 6 da manhã. Estava dormindo só 5, 6 horas por noite e a qualidade de seu sono era muito pobre. Também estava tomando 3 xícaras de café por dia, frequentemente com a última xícara depois das 4 da tarde. Sua dieta consistia principalmente em alimentos processados e comida rápida, e não havia feito exercício em mais de 5 anos. Trabalhamos juntos para otimizar gradualmente esses fatores. Antônio começou a se deitar às 10 da noite e dormir até às 6 da manhã, dando-lhe 8 horas completas de sono. Reduziu seu consumo de café a 1 xícara pela manhã, mudou para uma dieta rica em vegetais e proteínas de qualidade, e começou um programa de exercício suave, mas consistente. As mudanças foram dramáticas. Nas seguintes 4 semanas, a testosterona de Antônio aumentou outros 180%, levando-o a níveis que não havia visto em décadas. Mas mais importante, se sentia como um homem completamente novo. Doutor, me disse Antônio, não havia me dado conta de quanto estava sabotando minha própria saúde. A fórmula é poderosa, mas quando a combina com um estilo de vida que realmente apoia seu corpo, é como acender um foguete. Isso me leva a um ponto crucial. Esta fórmula funciona melhor como parte de um enfoque holístico para a saúde masculina, não como uma solução isolada. Quando trata seu corpo como o sistema integrado que é, os resultados podem ser verdadeiramente extraordinários. Também quero falar sobre algo que muitos homens experimentam, mas raramente discutem: o impacto psicológico de recuperar níveis ótimos de testosterona. Não se trata só de sentir-se mais energético ou ter melhor função sexual, embora essas coisas sejam importantes. Se trata de recuperar uma sensação fundamental de masculinidade e confiança que muitos homens nem sequer percebem que haviam perdido. Quando seus níveis de testosterona estão otimizados, você caminha diferente. Fala diferente. Toma decisões com mais confiança. Se sente mais cômodo em sua própria pele. Essas não são melhorias superficiais. São mudanças profundas em como se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Vi homens que estavam considerando o divórcio redescobrir a paixão em seus casamentos. Vi homens que estavam contemplando a aposentadoria antecipada encontrar nova energia e motivação para suas carreiras. Vi homens que haviam perdido interesse em atividades que antes desfrutavam recuperar seu entusiasmo pela vida. A testosterona é, em muitos sentidos, o hormônio da vitalidade masculina.
Quando está otimizada, não só seu corpo funciona melhor, toda a sua experiência de vida se enriquece. No final, essa não é só uma história sobre um líquido que pode aumentar sua testosterona. É uma história sobre recuperar seu poder pessoal, sua vitalidade e seu sentido de si mesmo como homem. É sobre rejeitar a ideia de que o declínio é inevitável depois dos 60 e abraçar a possibilidade de que seus melhores anos ainda podem estar por vir. Seu corpo não se rendeu com você. Suas células de Leydig continuam aí, esperando os sinais corretos. Sua glândula pituitária continua funcionando, só precisa dos nutrientes apropriados para otimizar sua produção de hormônio luteinizante. Seus sistemas enzimáticos que convertem o colesterol em testosterona continuam operativos, só requerem os cofatores específicos que estiveram ausentes de sua dieta. A diferença entre sentir-se como a sombra de quem costumava ser e sentir-se como a melhor versão de si mesmo pode ser tão simples como dar ao seu corpo exatamente o que precisa, na forma que pode usar, no momento que pode aproveitá-lo ao máximo. Deixe-me contar sobre Eduardo, um caso que realmente ilustra o poder transformador desta abordagem. Eduardo tinha 69 anos quando chegou ao meu consultório, acompanhado por sua esposa de 44 anos de casamento. Era evidente que havia sido ela quem havia insistido na consulta. Doutor, me disse sua esposa enquanto Eduardo se sentava em silêncio. Meu marido era o homem mais vibrante, seguro e apaixonado que conheci. Durante 35 anos foi assim, mas nos últimos 5 anos é como se tivesse se desvanecido. Não é que esteja doente, é que já não está presente. Eduardo finalmente falou. Doutor, minha esposa tem razão. Me levanto cansado, passo o dia sentindo-me como se estivesse no piloto automático, e me deito sentindo-me vazio. Não lembro a última vez que me senti realmente vivo. Os exames de Eduardo mostraram testosterona de 165 nNR/dL, níveis que tecnicamente requeriam intervenção médica. Mas o que mais me preocupava não eram os números, mas o que via em seus olhos. Havia perdido a faísca, essa energia interior que faz um homem ser magnético e vital. Eduardo seguiu o protocolo religiosamente, mas adicionamos elementos específicos para seu caso. Seu trabalho como engenheiro lhe havia criado padrões de pensamento muito analíticos e controlados, mas também muito estresse mental crônico. Precisava não só de nutrientes para a testosterona, mas também de técnicas para reduzir o impacto do estresse em seu sistema hormonal. Ensinei a Eduardo uma técnica que chamo de reset hormonal diário. Cada tarde, exatamente às 5 da tarde, Eduardo se dava 10 minutos para fazer uma meditação muito específica desenhada para reduzir o cortisol e preparar seu corpo para a produção noturna de testosterona. Esta meditação não era nada esotérico ou complicado. Eduardo simplesmente se sentava comodamente, fechava os olhos e visualizava uma luz dourada entrando em seu corpo através da coroa e descendo lentamente até sua área pélvica. Enquanto visualizava esta luz, respirava profunda e lentamente, com cada exalação liberando a tensão acumulada do dia. Os estudos em neurociência mostram que este tipo de visualização combinada com respiração profunda pode reduzir o cortisol até 25% em só 10 minutos. Para um homem cujo sistema hormonal esteve suprimido pelo estresse crônico, esta redução diária de cortisol pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do protocolo. As mudanças em Eduardo foram graduais, mas profundas. Na primeira semana, sua esposa notou que estava dormindo mais profundamente. Na segunda semana, começou a se levantar sem alarme, algo que não havia feito em anos. Na terceira semana, ela me contou que Eduardo havia começado a brincar e rir outra vez, comportamentos que haviam desaparecido gradualmente sem que nenhum dos dois percebesse. Mas o momento de ruptura chegou na quarta semana. Eduardo chegou ao meu consultório caminhando de maneira completamente diferente. Seus ombros estavam eretos, havia cor em suas bochechas, e seus olhos tinham uma intensidade que não havia visto antes. Doutor, me disse, ontem à noite acordei às 3 da manhã com uma ereção tão firme que pensei que tinha 25 anos outra vez. Não havia tido uma ereção noturna em mais de 2 anos, mas o mais incrível é que pela primeira vez em muito tempo, acordei sentindo que tinha algo a oferecer ao mundo. Os exames de Eduardo depois de 28 dias mostraram testosterona de 680 nNR/dL, um aumento de 312%. Mas os números não capturam a verdadeira transformação.
Eduardo havia recuperado sua essência masculina, sua confiança, sua vitalidade interior. Sua esposa me contou em privado que haviam tido a melhor intimidade de seu casamento nas últimas 2 semanas. Doutor, me disse com lágrimas nos olhos, recuperei meu marido. Não sabia quanto o havia estranhado até que regressou. O caso de Eduardo ilustra algo crucial sobre a testosterona que muitas pessoas não entendem. Não é só um hormônio que afeta o sexo e os músculos. É um hormônio que afeta sua presença, seu carisma, seu magnetismo pessoal. Quando está otimizada, não só se sente diferente, outros o percebem diferente. Isso se deve a que a testosterona afeta sutilmente tudo, desde sua postura corporal até o tom de sua voz, desde sua forma de caminhar, até como faz contato visual. Essas mudanças são subliminares, mas poderosas. As pessoas respondem a você de maneira diferente quando sua testosterona está otimizada, mesmo sem saber por quê. Agora quero compartilhar com você algo que observei consistentemente em centenas de casos. Existe uma janela de oportunidade específica para obter os melhores resultados com esta fórmula, e essa janela tem a ver com sua atitude e expectativas. Os homens que obtêm os resultados mais dramáticos são aqueles que abordam este protocolo com o que eu chamo de expectativa ativada. Não esperança passiva, mas expectativa ativa combinada com ação consistente. Esses homens não só tomam a fórmula religiosamente, mas também começam a agir como homens que esperam sentir-se vitais e potentes. Começam a fazer exercício embora não tenham vontade. Começam a se vestir melhor embora não se sintam atraentes. Iniciam conversas embora não se sintam carismáticos. Esta atitude cria o que chamamos de espiral ascendente. A fórmula começa a trabalhar bioquimicamente, proporcionando os nutrientes que seu corpo precisa. Simultaneamente, suas ações e comportamentos enviam sinais ao seu cérebro de que você é um homem vital e potente. Esses dois fatores se reforçam mutuamente, acelerando e amplificando os resultados. Pelo contrário, os homens que tomam a fórmula mas mantêm atitudes e comportamentos derrotistas tendem a experimentar resultados mais lentos e menos dramáticos. É como se estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Deixe-me contar sobre Raul, cujo caso ilustra perfeitamente este princípio. Raul tinha 66 anos e havia estado deprimido durante os últimos 3 anos depois de perder seu trabalho numa reestruturação corporativa. Sua autoestima estava no chão, havia ganhado 40 libras e se havia retirado socialmente quase completamente. Doutor, me disse Raul, não sei se isso vai funcionar comigo. Sinto como se estivesse muito danificado, como se tivesse esperado tempo demais. Expliquei a Raul que sua atitude podia sabotar os resultados antes de começar, e trabalhamos em mudar não só sua bioquímica, mas também sua mentalidade. Dei-lhe a fórmula, mas também lhe designei o que chamei de tarefas de masculinidade. Cada dia, além de tomar a fórmula, Raul tinha que fazer uma coisa que um homem vital e confiante faria. O primeiro dia foi se barbear cuidadosamente e se vestir bem, embora não tivesse planos de sair. O segundo dia foi caminhar ereto durante 20 minutos num parque público. O terceiro dia foi fazer contato visual e sorrir para 3 desconhecidos. Essas tarefas podem soar triviais, mas estão baseadas em pesquisa sólida sobre a conexão entre comportamento e neuroquímica. Quando age como uma pessoa confiante, seu cérebro começa a produzir neurotransmissores associados com a confiança. Quando caminha ereto, seu corpo produz menos cortisol e mais testosterona. Quando faz contato visual, ativa circuitos neurais associados com o domínio social. Os resultados de Raul foram extraordinários. Não só sua testosterona aumentou 380% em 21 dias, mas experimentou mudanças psicológicas profundas. Recuperou sua confiança, começou a buscar oportunidades de trabalho, perdeu 25 libras e me contou que havia começado a sair com uma mulher pela primeira vez em 5 anos. Doutor, me disse Raul depois de 3 meses, a fórmula mudou meu corpo, mas as tarefas de masculinidade mudaram minha alma. Agora entendo que ser um homem não é algo que você é algo que faz todos os dias. Este insight de Raul é profundamente importante. A masculinidade vital não é um estado passivo que você tem ou não tem. É um estado ativo que cultiva através de ações, decisões e hábitos diários. A fórmula proporciona o combustível bioquímico,
mas você deve proporcionar a direção e a ação. Agora, quero abordar uma pergunta que muitos homens têm, mas raramente expressam diretamente. E se esperei tempo demais? E se estive funcionando com testosterona baixa durante tantos anos que o dano é irreversível? A resposta é incrivelmente encorajadora. Trabalhei com homens em seus 80 que haviam tido testosterona baixa durante décadas e ainda assim experimentaram melhorias significativas. O corpo humano tem uma capacidade extraordinária de regeneração e otimização, mesmo em idades muito avançadas. Deixe-me contar sobre Aurélio, que chegou ao meu consultório aos 81 anos. Aurélio havia estado praticamente sem libido durante 15 anos. Havia perdido massa muscular significativa. E sua família estava preocupada porque parecia estar declinando mentalmente. Doutor, me disse Aurélio com uma voz fraca. Não sei se vale a pena tentar isso na minha idade. Talvez seja a hora de aceitar que sou um velho. Os exames de Aurélio mostraram testosterona de apenas 95 mg/dl, níveis que estão no intervalo de hipogonadismo severo. Muitos médicos teriam considerado que era tarde demais para intervir significativamente, mas começamos o protocolo, adaptado especificamente para sua idade e condição física. Aurélio não podia fazer exercício intenso, então desenhamos uma rotina de movimentos suaves, mais específicos. Sua digestão não era ótima, então ajustamos a fórmula para maximizar a absorção. Seu sono era fragmentado, então adicionamos elementos para melhorar a qualidade do descanso. As mudanças em Aurélio foram graduais, mas inegáveis. Na segunda semana, sua família notou que estava mais alerta e conversacional. Na terceira semana, começou a se levantar sem ajuda, algo que havia requerido assistência durante meses. Na quarta semana, me contou que havia despertado com uma ereção parcial pela primeira vez em anos. Depois de 6 semanas, a testosterona de Aurélio havia aumentado para 285 mg/dl, um aumento de 200%. Mas mais importante, havia recuperado uma vitalidade que sua família pensou que havia perdido para sempre. Doutor, me disse Aurélio em sua consulta de acompanhamento com uma voz notavelmente mais forte. Me sinto como se tivesse recuperado 10 anos de minha vida. Não sabia que era possível sentir-me assim outra vez aos 81. O caso de Aurélio demonstra que nunca é tarde demais para otimizar sua função hormonal. O corpo humano quer funcionar otimamente, sem importar a idade. Só precisa do apoio correto. Também quero falar sobre algo que é crucial para o sucesso a longo prazo: a importância de monitorar e ajustar. Esta fórmula não é uma solução de tamanho único. O que funciona perfeitamente para um homem pode precisar de ajustes para outro, dependendo de fatores como peso corporal, metabolismo, condições de saúde existentes e resposta individual. Por isso, sempre recomendo exames de sangue antes de começar o protocolo e novamente depois de 21 dias. Esses exames não só confirmam que a fórmula está funcionando, mas também nos permitem fazer ajustes precisos para otimizar ainda mais os resultados. Por exemplo, alguns homens respondem tão bem à fórmula básica que podem reduzir as doses depois das primeiras 3 semanas e manter níveis excelentes. Outros precisam aumentar ligeiramente certos componentes para obter resultados ótimos. Também encontrei que certos homens se beneficiam de adicionar elementos adicionais baseados em suas necessidades específicas. Homens com problemas de sono podem se beneficiar de magnésio adicional. Homens com estresse crônico podem precisar de adaptógenos adicionais. Homens com problemas digestivos podem requerer enzimas digestivas para otimizar a absorção. A chave é entender que otimizar sua testosterona é um processo dinâmico, não um evento único. Seu corpo muda, suas necessidades mudam, e seu protocolo deve evoluir adequadamente. Deixe-me contar sobre Francisco, cujo caso ilustra a importância desta abordagem personalizada. Francisco começou o protocolo aos 63 anos e experimentou bons resultados inicialmente, com sua testosterona aumentando de 190 mg/dl para 420 mg/dl nas primeiras 3 semanas. Mas depois de 6 semanas, seus níveis se estabilizaram e começaram a diminuir ligeiramente. Em vez de assumir que a fórmula havia parado de funcionar, fizemos exames adicionais e descobrimos que Francisco tinha deficiências específicas de vitamina D e vitaminas do complexo B que estavam limitando sua capacidade de manter níveis ótimos. Adicionamos esses nutrientes específicos ao seu protocolo
e nas seguintes 2 semanas, sua testosterona aumentou para 580 mg/dl e se manteve estável. Francisco havia requerido personalização específica para obter resultados ótimos. Doutor, me disse Francisco, isso me ensinou que meu corpo é único e precisa de atenção única. Não posso simplesmente seguir um protocolo genérico e esperar resultados perfeitos. Esta lição de Francisco é aplicável a todos os homens. Seu corpo é único, sua história de saúde é única, seu estilo de vida é único. Para obter os melhores resultados, precisa de uma abordagem que respeite e trabalhe com essa singularidade. Também quero abordar algo que muitos homens experimentam, mas raramente discutem: a resistência psicológica a sentir-se melhor. Isso pode soar estranho, mas depois de anos de funcionar com testosterona baixa, alguns homens construíram suas identidades ao redor de ser o cara cansado, o homem sem libido ou o que já não pode. Quando a testosterona começa a se otimizar e esses homens começam a se sentir vitais e potentes outra vez, pode criar uma dissonância psicológica. Parte deles se sente incrível, mas outra parte se sente desconfortável com essa mudança porque requer reavaliar quem são. Vi homens sabotar inconscientemente seus próprios resultados, porque a mudança se sente muito rápida ou muito dramática. É como se tivessem estado vivendo numa casa pequena durante tanto tempo que mudar-se para uma mansão se sentisse avassalador. Se experimenta este tipo de resistência psicológica, é completamente normal e manejável. A chave é reconhecer que esses sentimentos são temporários e que formar uma nova identidade como homem vital e potente é um processo, não um evento instantâneo. Deixe-me contar sobre Germain, que experimentou exatamente isso. Germain havia estado funcionando com testosterona baixa durante 8 anos, e durante esse tempo havia desenvolvido uma identidade como o homem que já não pode fazer coisas fisicamente demandantes. Sua família o tratava com luvas de seda. Sua esposa havia assumido muitas responsabilidades que antes eram dele, e ele havia aceitado um papel mais passivo na maioria das situações. Quando a fórmula começou a funcionar e Germain recuperou sua energia e vitalidade, inicialmente se sentiu eufórico. Mas depois de 2 semanas, começou a se sentir ansioso e confuso. Doutor, me disse, isso é estranho. Me sinto melhor do que me senti em anos, mas também me sinto como se não soubesse quem sou. Durante tanto tempo fui o cara que não pode, e agora de repente posso outra vez. Não sei como agir. Trabalhamos juntos para ajudar Germain a navegar esta transição. Expliquei-lhe que estava experimentando o que chamamos de renascimento de identidade masculina, e que era uma parte normal do processo de otimização hormonal. Sugeri que tomasse as mudanças gradualmente, se comunicasse abertamente com sua família sobre o que estava experimentando, e se desse permissão para redescobrir quem era como homem vital e potente. Germain seguiu esse conselho, e nas seguintes semanas desenvolveu uma nova identidade que integrava tanto sua sabedoria e experiência como o homem maduro com sua renovada vitalidade e potência. Se converteu no que ele chamou de um homem sábio e poderoso, em vez de simplesmente um homem poderoso. Doutor, me disse Germain 3 meses depois, agora entendo que recuperar minha testosterona não se tratava de voltar a ser quem era antes. Se tratava de me converter em quem sempre estive destinado a ser. Um homem com a sabedoria da experiência e a vitalidade para agir sobre essa sabedoria. A perspectiva de Germain captura algo profundo sobre este processo. Não se trata de voltar ao passado, se trata de criar um futuro onde combine o melhor de sua experiência e maturidade com níveis ótimos de vitalidade e potência. Finalmente, quero falar sobre algo que considero o benefício mais importante de otimizar sua testosterona naturalmente: o impacto que tem nas pessoas que o rodeiam, especialmente em sua família. Quando um homem recupera sua vitalidade e confiança, cria ondas positivas que se estendem através de todas suas relações. Sua esposa se sente mais segura e protegida. Seus filhos adultos o respeitam mais. Seus netos o veem como uma figura mais forte e inspiradora. Seus amigos desfrutam mais de sua companhia. Não é que essas pessoas não o amassem antes, mas quando um homem está funcionando com seu potencial masculino completo, sua presença é mais magnética, sua liderança é mais natural, e sua capacidade de contribuir positivamente às vidas de outros se multiplica. Vi casamentos transformados,
relações pai-filho curadas e amizades revitalizadas como resultado direto de homens que otimizaram sua testosterona. O impacto vai muito além do indivíduo. Sua testosterona não é só sua testosterona. É o combustível que permite ser o melhor marido, pai, avô, amigo e líder que pode ser. Quando a otimiza, não só se beneficia você, beneficia todos os que têm a sorte de tê-lo em suas vidas. No final, este líquido que pode aumentar sua testosterona 400% em 21 dias não é só uma fórmula nutricional. É uma ferramenta para reclamar seu poder masculino, restaurar sua vitalidade e criar a versão mais completa e potente de si mesmo. Seu corpo quer produzir testosterona ótima. Suas células estão esperando os nutrientes corretos. Seus sistemas hormonais estão prontos para funcionar à sua capacidade máxima. A única pergunta é: você está pronto para dar-lhes o que precisam? O tempo perfeito para começar foi há 10 anos. O segundo melhor tempo é agora. Sua vitalidade está esperando você. Sua potência está esperando você. A melhor versão de si mesmo está esperando você. Tudo o que precisa fazer é tomar a decisão de começar.